Olá, amigos. Hoje, segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Estamos no nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, As Leis Morais. E agora nós estamos entrando na Lei de Igualdade, que é o capítulo 9. Nós vamos dividir em duas sessões, porque é um pouquinho longa, para que a gente possa aproveitar ao máximo desses ensinamentos. A correria pode levar a gente a permanecer com algumas dúvidas, algumas coisas que podem não ser bem entendidas, né? Mas nós estamos aí, progredindo nas leis morais, e depois dessas duas sessões entraremos na lei da liberdade e lei de justiça, amor e caridade, que é a última. E no estudo de hoje, nós já vamos, bem no finalzinho, citar a lei de justiça, já. Porque é tudo assim, parece que está blindado, assim, né? Um puxa o outro, né? Uma questão sempre está atrelada a um outro ensinamento que foi anterior, ou que ainda virá a ser, né? Isso demonstra a lógica da doutrina espírita, do ensinamento dos espíritos. Então, no item 1 da Lei de Igualdade, ele dá como nome igualdade natural. E aí Kardec pergunta para os espíritos: perante Deus, os homens são todos iguais? Não tem nenhum que tenha um valor mais ou menor, maior ou menor que outro? Aí os espíritos falam: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. É interessante que aqui em seguida ele fala: costuma-se dizer frequentemente, o sol brilha para todos, e enunciam assim uma verdade maior e mais geral do que pensam. Então, é interessante, o sol brilha para todos. Então, Deus, tudo que ele faz, ou ainda que os espíritos superiores, espíritos puros, co-criadores, né, fazem, né, sob orientação de Deus, das leis de Deus, é para todo mundo. Não tem privilégio, não tem perseguição, não tem nada, é para todo mundo. E o exemplo está aí: o sol brilha sobre a cabeça de todos, justos, injustos, bons, maus, experientes, inexperientes, ignorantes ou elucidados. Então é para todo mundo. E Kardec vem com uma explicação, né, com uma nota, dizendo: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Olha que legal! Nós não temos privilégio algum, nós não somos melhores que ninguém, não somos piores que ninguém, nós estamos todos na mesma categoria. Aos olhos de Deus, nós somos os mesmos, assim, os mesmos do ponto de vista, assim, somos iguais. E, por isso, usufruímos ou estamos submetidos às mesmas leis. Todos nascem igualmente fracos, basta ver um bebê, né? Que é totalmente dependente. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Então, não tem valores, não tem nada que possam determinar que um vale mais do que o outro, que um é melhor do que o outro. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. E aí a gente vem aquela pergunta: poxa, aí Jesus, o filho preferido, né, de Deus, como a gente ouve e tal, como é que era? Ele nasceu igualzinho a gente, simples e ignorante. A cada reencarnação ele era tão fraco quanto nós somos. Então, ele teve o mesmo caminho do progresso, o mesmo percurso da evolução que nós tivemos, que nós estamos tendo, que nós já tivemos e que nós vamos ter. Então, não tem ninguém melhor que outro. Qualquer espírito, por mais superior que ele seja, por mais puro que seja, ele teve todo um processo de aprendizado. Ele não foi feito diferente. Deus não faz anjos e demônios. Deus faz espíritos simples, produz, cria espíritos simples. Aí, na questão 804, e por que Deus não distribuiu as mesmas aptidões a todos os homens? Olha que pergunta, parece até infantil.
Mas é uma pergunta que qualquer um faria. Por que que Deus não pode dar inteligência igual para todo mundo? Capacidade igual para todo mundo? Força igual para todo mundo? Passar régua assim, né? Aí ele fala: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. Quer dizer, uns vivem mais, outros vivem menos. Foram criados há mais tempos ou mais recentemente. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Nossa, só nessa frase aí, a gente já percebe que depende de cada espírito a sua soma de aquisições. Se eu sou meio preguiçoso, né, nessas aquisições, nessas experiências, nessa minha melhora, nesse meu aprendizado, eu vou aprender menos, eu vou adquirir, ou, né, ter essa aquisição menor do que um que se esforçou mais, que trabalhou mais, que estudou mais. Então, é isso, é cada um que se deve a cada um como indivíduo, como individualidade, o posto em que chegou. Olha só, numa única frase. Está aqui toda uma teoria, ou uma explicação por que tem gente que está atrasado em relação a outro, que está mais adiantado. Ou grupos que estão atrasados em relação a grupos que estão adiantados. Então, o tempo de vivência e o esforço que fez. Porque um pode ter sido criado depois do outro, mas esse mais novo, ele pode ultrapassar esse que foi criado mais tempo, se esse parar no tempo, se esse mais velho parar no tempo. Velho do ponto de vista espiritual. Até na vida é assim. Eu me lembro de um amigo, conversando, né? Ele era professor, e ele conheceu um professor que virou aluno do aluno. Ah, mas como é que pode isso? Ah, porque o aluno se esforçou e superou o professor. Em determinado momento, o professor foi aluno desse que tinha sido aluno dele. E não tem nada de sobrenatural nisso, não tem nada de especial, de algo assim que impossível. Basta que a gente se esforce e a gente vai conseguir alcançar mais rápido a experiência, aquela aquisição que a gente quer em termos de conhecimento, né? A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que agem. Vontade que é o livre-arbítrio. A vontade depende da gente. Ah, eu decido sobre a minha vontade. Vou pôr ela em prática ou vou deixar só na vontade? Daí que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Eu lembro de uma observação durante uma palestra que o Paulo Henrique de Figueiredo fez, eu já falei isso anteriormente, né? Na época, tinha uma das pessoas que estavam assistindo, era um músico, e ele falou: você se acha melhor ou pior que Beethoven? Né? Ah, pior. E por quê? Ah, porque ele é um gênio, né, da música. Não, porque ele estudou mais, ele vivenciou mais a experiência musical. O dia que você tiver assim, o tempo de dedicação que ele teve, você iguala a ele. Então, é isso. Então, essa frase, daí que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, nessa rapidez tem o tempo também. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Nós seremos co-criadores. É por isso. Então, a gente tem que aprender de tudo. Nessa existência, a gente está dedicado a alguma coisa. Se cada um fizer uma rápida análise no que se especializou, então isso vai concorrer para uma determinada aptidão. No futuro, em outras encarnações, uma outra aptidão e outra, diferentes, para que componha essa individualidade, assim, no seu mais completo conhecimento. Quanto mais completo, mais apto a atender
os desígnios da providência, a executar o que Deus espera de nós dentro das suas leis. Então é isso, nós estamos aprendendo. Eu sei que tem gente, né, no nosso grupo que adora falar que aqui é uma escola, que aqui nós estamos aprendendo. E é verdade. Dentre tudo que nós temos como oportunidade de curar nossas feridas, de estar sujeito a algumas necessidades aí, e inclusive a dores, a sofrimentos, né, e tudo, dentre tudo isso aí, no fundo, é uma escola, é um aprendizado. Então, isso importa muito para a gente. Então, quando ele fala das aptidões, né? Então, o que um não faz, o outro fará. Assim cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Além do mais, como todos os povos são solidários entre si, torna-se necessário que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, então esses mundos estão há mais tempo, portanto espíritos há mais tempo, venham habitá-lo para lhes dar o exemplo. Que é aquilo que a gente já viu anteriormente, que espíritos vêm para cá, na lei de progresso a gente viu, para alavancar o progresso nosso. Então nós somos solidários, devemos ser solidários. Aqueles que aprenderam mais e mais cedo são solidários entre nós e querem nos ajudar. E não importa, seja entre nós que estamos vivendo aqui, seja daqueles que estão em outros mundos. Aí ele pede para ver, dá uma olhadinha na questão 361. Então a gente pega ela de volta, resgata. O que é? É o livro 2º, Retorno à Vida Corporal, que é o item 3, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Aí Kardec pergunta, qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Os espíritos dizem, são as do espírito nele encarnado. Então, as qualidades é quem está dando a qualidade para ele, é o espírito que está ali, que está encarnado, né? Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então ele já vem com essa bagagem. A cada reencarnação, ele está imprimindo no comportamento dele aquilo que ele é. Então, quanto mais puro, mais melhorado, mais reflete isso. Aí, dessa mesma pergunta, Kardec fala, é por isso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a encarnação de um espírito mau? Olha a educação dos espíritos, quando eles se referem a um espírito inferior. É esse que Kardec chama de espírito mau. Sim, mas prefira dizer que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. É um espírito que vai ter mais oportunidades de melhoria. Ele vai precisar de mais tempo, mas ele não está ainda polido, ele está imperfeito. Pois, do contrário, poderia crer na existência de espíritos sempre maus, a quem você chama de demônios. Então, como ele fala na pergunta, o homem vicioso, a encarnação do espírito mau. Falando assim, parece que ele é mau para sempre. E não é. Ele é temporariamente mau, entre aspas. Na verdade, ele é imperfeito. Então, nós também somos imperfeitos. Se a gente fosse perfeito, não estaríamos nesse mundo. A menos que a gente tivesse uma missão de melhorar o mundo, de alavancar o progresso do mundo. E acho que a gente pode fazer uma análise rapidinha, né, na nossa consciência, nosso histórico, e ver que ainda a nossa missão ela é bem assim, da mão para a boca, né? É bem pequena. É junto à família, é para nós mesmos, é junto a um grupo pequeno, no trabalho, né? Não é aquela missão zona, assim, né? Então, a gente está tudo aqui mais ou menos na mesma faixa, né, de imperfeição. Mas podemos já nos orgulhar de ter galgado alguns degraus pequenininhos, alguns passos pequenos, mas nós já estamos no caminho. Senão ninguém estava aqui, né, estudando o Livro dos Espíritos.
porque está preocupado em se melhorar. A questão nós vimos que era 180, né? Não, essa é outra agora. A questão 805, Kardec pergunta: passando de um mundo superior a outro inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Essa aí, o Kardec parece que levou uma chamada, assim, né? Uma lembrança. Pô, mas nós já falamos sobre isso. E falou mesmo, na questão 180, lá atrás. Mas antes de chegar na questão que ele já falou, vamos ver a repetição aqui, ou pelo menos algo um pouquinho mais complementar do que ele falou na questão 180. Então, de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva todas as faculdades? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. E isso é verdade, não retrocede. Pô, mas peraí, e os débitos que ele obteve, os débitos que ele regimentou para ele, né? Acumulou para ele? Isso aí é débito, não muda o patamar que ele está. E débito, ele vai pagar através do trabalho, através da dor que ele mesmo optou, mas ele vai resolver esse assunto. Mas o fato é que ele está naquele patamar e não volta, não retrocede. Então, nós todos não vamos voltar a ser espíritos inferiores ao que nós já somos. O que nós adquirimos de conhecimento, de progresso, isso é aquisição nossa. Ninguém tira da gente. Poderá escolher no estado de espírito livre um corpo mais grosseiro ou posição mais precária do que aquelas que já teve. Porém, tudo isto para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Aí vamos ver a questão 180, né? Olha a pergunta, vamos pegar. Passando de um mundo superior a outro inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Olha na questão 180. Passando deste planeta para outro, o espírito conserva a inteligência que aqui tinha? É quase a mesma pergunta, né? E aí os espíritos falam lá nessa questão, sem dúvida, a inteligência não se perde. Contudo, pode acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições que o corpo do corpo que tomar. Percebe? Ele pode não manifestar a inteligência dele, porque o corpo não permite. Se vier com um corpo defeituoso, uma mente que está com algum problema, não, a mente, desculpa, o cérebro que está com algum problema, não vai manifestar tudo. Mas aí tem uma razão. Não vai manifestar toda a inteligência dele, mas tem uma razão. E essa razão está no quê? Nas condições, no propósito dele para que ele evolua, para que ele progrida. Mas como espírito, ele não perde nada. Por isso que a gente sempre tem que pensar, esta vida é provisória. Às vezes a gente dá tanto valor para ela, faz tanta coisa, sofre por ela, deixa de, assim, perde oportunidades fantásticas por achar que essa é a única vida que a gente tem. E não é. Essa é uma das vidas dentre as muitas, mas muitas mesmo, que a gente teve. No passado, a gente tinha mais de uma encarnação por século. A idade média que uma pessoa vivia era 30 anos. Aí foi progredindo, né? Medicina, saúde, alimentação, tudo isso. Hoje, praticamente, a gente tem uma encarnação por século. A gente chega pertinho de um século, né? Claro, tirando problemas aí de pandemia, acidentes, coisas desse tipo, mas outras doenças, mas a gente está vivendo cada vez mais. Mas ainda assim são muitas vidas, muitas existências, muitas reencarnações. Mas a vida do espírito é uma só. Desde que ele foi criado, foi progredindo, né? E chega. Então, esse era a explicação lá de Kardec, né? Dos espíritos na questão 180.
Por isso que ele fala, sim, já temos dito que o Espírito que progrediu... Claro, já falamos lá atrás, vai lá atrás. Aí Kardec colocou a 180, para ver, para confirmar o que está falando. Né? E aí Kardec faz mais uma observação. Assim, um comentário, né? Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Então, olha só, ele está falando espírito encarnado nesse homem, encarnado nesse corpo. Então, é esse que carrega toda a conquista do espírito, e não esse que nasceu agora, que nasceu assim, reencarnou agora, que está tendo uma experiência agora. Portanto, Deus não criou capacidades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que deve uni-los. Outro dia nós falamos sobre a interdependência nossa. Como a gente depende dos outros. Pode ver. Agora, nesse momento, eu preciso colocar alguma coisa na prateleira daqui de casa, no armário aí, é uma determinada comida. Onde é que eu vou? Vou no supermercado. Tem alguém que está cuidando do supermercado. Tem grupos de pessoas que estão cuidando. Tem grupos de pessoas que estão abastecendo o supermercado para que eu possa ir lá e comprar aquilo que eu preciso. Então, olha a dependência que eu tenho. Estou falando de um supermercado. Agora pensa no resto, na mesa, na cadeira, na parede de casa, na roupa, enfim, tudo. Então, nós dependemos, cada um faz um papel, tem um papel nesse grande grupo, né? nesse quebra-cabeças enorme aí, que é a dependência de um de outro, né? A interdependência. Mas aí ele fala também sobre um ajudar o outro. Vou dar um exemplo simples. O professor. Se nós não tivéssemos quem nos ensinasse a ler e escrever, a gente não estava aqui agora, olhando para a tela, seja do celular, do computador, e lendo o que está, entendendo o que está escrito. Senão seria uma coisa totalmente... só estaria explicando. Mas, mesmo assim, alguém que leu um pouquinho, se preparou um pouquinho para poder estar repassando o que está aqui, que está fazendo esse papel, entre aspas, aí, de professor, que não é, tá? Por isso, entre aspas. Só que atrás de mim teve gente que me ensinou, atrás de gente que também ensinou, outro que ensinou. Então, um aprende com o outro. Né? Olha que rede, que malha interessante, né? Que é essa. Aí na 806, é uma lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Tá vendo? Agora ele não está falando de espírito, ele está falando de sociedade aqui, né? Aí os espíritos falam, não, sobra do homem, não é de Deus, não. Deus fez as condições iguais para todo mundo. Aqui não. Aqui tem gente que já nasce com uma condição social diferenciada. Pega um príncipe aí que nasceu aí e tal. Ele não fez nada, ele nasceu ali, tem sangue azul, né? Dentro da nossa maneira de ver a sociedade. Não, tem, e pronto, ele já nasceu diferenciado. Isso não é lei de Deus, não, isso é lei dos homens. Outro, né, porque é filho de alguém que projetou alguma coisa, escreveu alguma coisa, inventou alguma coisa, ele já é diferenciado. Né? Então, a desigualdade social não é de Deus, é dos homens. Né? Aí, ainda nessa questão, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí nós vamos lembrar um pouquinho da lei do progresso, que já falou isso. Coisas que vão desaparecendo, porque não tem razão de ser mais. E essa é uma delas. Então, os espíritos falam assim, ó, somente as leis de Deus são eternas. Tirando isso, tudo
é provisório, tudo é temporário, tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Não vem que essa desigualdade se apaga dia a dia? Realmente, antigamente havia uma distância muito, muito maior. Hoje, nós vemos, principalmente nos países onde as oportunidades são mais distribuídas, né, mais bem distribuídas, as pessoas podem ter, não estão preocupadas em ter um título, mas elas podem fazer tanto dinheiro, ou quase tanto, quanto aquele que tem um título, que chegou num determinado patamar. Então, lentamente nós vamos mudando para isso. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, o egoísmo e o orgulho, essas duas chagas, como os Espíritos falaram já várias vezes, né? Quando a gente não tiver mais isso permeando a nossa sociedade, aí nós vamos ter muito mais oportunidades, vamos ter muito mais igualdade. Restará apenas a desigualdade do merecimento. A pessoa não faz por merecer, ela não pode ser remunerada por aquilo, né? Seja qual for o tipo de remuneração, seja em oportunidade, seja em espécie. Tem no livro, deixa eu ver, não sei se é Nosso Lar ou Os Mensageiros, onde tinha uma senhora que queria ter a oportunidade de estar junto dos filhos para poder ajudá-los, porque sem ela eles não teriam a mesma capacidade de resolver os problemas, né? Aí o instrutor, o mentor, aquele que era responsável, né, por liberar ou não, falou: mas escuta, minha senhora, minha irmã, quanto tempo você está aqui? E quanto que você conseguiu de bônus hora? Como é que você vai querer ir lá se você não está preparado? A sua contribuição aqui é mínima. Então, é isso. É esse merecimento que ele está falando aqui, né? Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Então, sangue, né? Assim, parentesco, isso vai virar secundário, porque a gente vai ver a família muito maior, né? E ele termina, né? Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Posição social é criação do homem. A posição evolutiva é lei de Deus. 807. O que devemos pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em proveito próprio? Aí eles falam, os espíritos falam, merecem a expulsão, o anátema. Então, sempre que falava o anátema, né, era expulsão, mas ligado ao templo, né? Expulsão do templo, ou do meio social, né? Ai deles, terão sua vez de serem oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. E não é castigo. Não é castigo. Tá? É plantar e colher. Aí Kardec fala, dá uma olhadinha na questão 684, e é mais ou menos a mesma coisa, quase a mesma pergunta. Está vendo? Essa aqui que nós estamos é 807. Na 684, ele está ligando o que está estudando agora ao que já estudou lá atrás, que é no livro 3º das Leis Morais, capítulo 3, Lei do Trabalho. Então, no item 2, limite do trabalho, repouso, tem uma pergunta. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Os Espíritos falam, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. E transgredindo a lei de Deus, tem que voltar nos trilhos de novo. E para isso, gasta um pouco mais de energia, através de trabalho, através de sofrimento, né, de dor. Então,
é importante que a gente tenha isso em mente, que abusar da autoridade tem suas consequências, né? Quando o Kardec pergunta aos espíritos, na questão 808, a desigualdade... bom, até agora, pode ver, a gente estava falando mais de desigualdade social, coisa assim de comportamento, coisa mais espiritual, né? Agora, ele vai para o lado material. Olha que interessante, na questão 808, ele começa, porque ele está tratando da desigualdade de riquezas, porque a gente vê em algumas religiões que a riqueza não é bem-vinda, o sofrimento, a riqueza é vergonhosa. Outros já falam, não tem vergonha nenhuma em enriquecer, e promove a riqueza. Então, aí Kardec pergunta, e aí? A desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das aptidões que dá a uns os meios de aquisição maiores do que a outros? Aí ele fala, sim e não. Então, tem a desigualdade de aptidões, tem oportunidades, tem tudo isso, né? Mas o que dizer da velhacaria, né? Que é assim, a pessoa querer juntar tudo, né? Como é que é? Greedy? Como é que é? Ambiciosa, né? Mas ambiciosa é o extremo, né? O que dizer da ambição e do roubo? Né? Astúcia e do roubo. Isso. E aí Kardec pergunta-se, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Não me lembro se era uma pergunta, acho que não. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões más. Os espíritos falam, mas o que vocês sabem a esse respeito? Busquem a fonte de tal riqueza e verão que nem sempre é pura. E é verdade. Imaginem os conquistadores que chegaram numa terra que eram de, por exemplo, os indígenas, e aí vai lá e se apropria da terra. É isso que ele fala. Vai lá na fonte da riqueza e vê se ela é pura. Nem sempre é pura. Porventura, sabem se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditam que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? Então, o que pode imputar às pessoas ou à sociedade esse, esse desejo secreto, essa conquista? É louvável isso? Isso, o que Deus julga, podemos assegurar que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Lembrando novamente, é muito importante, a linguagem fala Deus está julgando, tá? Mas são as leis de Deus. Se a gente sai fora dos trilhos das leis de Deus, nós certamente vamos ter um pouco de sofrimento, pelo menos, para que a gente volte nos trilhos. Então é nisso que ele fala, que Deus faz esse juízo mais severo que o juízo dos homens. A questão 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Ou seja, o meu antecessor adquiriu a riqueza de forma ilícita e eu adquiri aquilo agora como herdeiro. E agora, eu também estou herdando a mesma culpabilidade, né? A mesma responsabilidade? Aí os espíritos dizem, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, sobretudo se não têm conhecimento, como é possível que aconteça. Mas fiquem sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar oportunidade de reparar uma injustiça. Então pode chegar até as mãos dele, mas como uma oportunidade de reparar um erro do passado, uma injustiça do passado. Feliz dele, se assim o compreende.
Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação de ambos será levado em conta, pois frequentemente quem cometeu a injustiça é que inspira os herdeiros à reparação. Por quê? Porque tem arrependimento no meio disso. Chegou no plano espiritual, já não tem mais o corpo e as necessidades para que a pessoa possa ter uma análise melhor, possa ruminar melhor o que fez. A gente tem conhecimento de casos de pessoas que incidem no mal e muito. Aí a gente fala, poxa, mas ele tá se prejudicando, ele está aprendendo coisa errada, ele está acumulando débitos. Se aquele é o caminho para que ele possa evoluir, é o caminho dele. Porque um grande erro pode trazer um grande arrependimento. Então, esse poderia se encaixar nisso, né? A reparação, né? Inspirando, né? Inspirar o outro, né? O herdeiro, para que possa reparar. E aí os dois têm mérito nisso. Reparar um erro do passado, né? A 810. Sem se afastar da legalidade, qualquer um pode dispor de seus bens de uma maneira mais ou menos justa. Então, dentro da legalidade, o cara faz o que quer dos bens dele, né? É responsável, depois da morte, pelas disposições que tenha feito. Então, de acordo com o que ele fez, ele, depois da morte, ainda é responsável. Os Espíritos dizem, toda ação produz seus frutos. Os de boas ações são doces, e são sempre amargos os das outras. Sempre, entendam bem. Então, tudo que a gente faz tem sempre uma contrapartida. Aquilo tem um bom resultado, aquilo faz um bem, se fez, o fruto é doce. Pode-se receber em troca boas coisas, né? Para ele como espírito. Agora, fez coisa que prejudique, não tem jeito. Vai colher frutos amargos, vai se prejudicar. A questão 812. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? É possível passar régua, dar cada centavo para cada habitante, para cada. Então, está todo mundo com a mesma riqueza, né? É possível isso? Já aconteceu isso? Os Espíritos falam, não aconteceu e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das capacidades e do caráter dos homens. Não tem um homem igual ao outro, não tem uma pessoa igual a outra. Porque a gente falou logo no princípio que as pessoas, umas nascem antes de outras, umas aprendem mais que outras, uma evolui mais do que outra. E assim vai. Então não dá para ter, é como se fosse uma individualidade, que nem impressão digital, cada uma é diferente da outra. Se vai numa árvore, cada folha é diferente da outra, não tem uma folha igual a outra. E assim, com a capacidade e caráter das pessoas, não tem um igual ao outro. Às vezes até a gente usa isso até para mediunidade, não tem uma igual a outra, ainda que dois sejam psicofônicos, dois sejam psicógrafos, vai comparar um com o outro, são diferentes. Não tem. Tem um grupo inteiro de psicógrafos. Um é diferente do outro. Não tem um igual ao outro. Aí Kardec, ainda dentro dessa pergunta, fala, no entanto, há homens que julgam que esse é o remédio para os males da sociedade. E tem mesmo. Tem pessoas que fizeram revoluções para querer fazer tudo igual. Distribuir para todo mundo. Todo mundo, até a roupa, uniforme, para todo mundo, tudo igual, né? Todos os bens, tudo. Então, o governo pega, depois reparte, né? Mas não deu certo, não dá certo. Por quê? E os espíritos vão dizer, porque falam, o que os espíritos pensam a respeito? Aí eles falam, os que pensam assim são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Realmente, tem gente que quer repartir porque quer o bem do outro, né? E não porque quer
a justiça para todo mundo. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, em curto prazo, desfeita pela força das coisas. Se distribuir para todo mundo, depois de um tempo, vai ter um que está concentrando mais do que o outro. Porque não tem todo mundo igual. E como ele falou, a força das coisas. Tem muitas variáveis no meio aí. Tem muitas situações que fazem com que canalize para um mais bens do que o outro. Não tem jeito. Né? Combatam o egoísmo. Agora ele está falando do espírito. Né? Combatam o egoísmo, que é a sua chaga social. E não corram atrás de ilusões. Isso é ilusão. Distribuir para todo mundo, mesmo num grupo pequeno. Aqui agora, se a gente, dentre as pessoas que estão aqui, né, presentes, estudando esse tema, se a gente pegar entre nós, dividirmos tudo por igual, somar todos os bens, tudo, e dividir. Essa meia dúzia, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, um tem mais do que o outro. Por quê? Porque somos diferentes. Cada um tem uma forma de ser, uma forma de trabalhar os bens. Então, é como ele falou, não corram atrás de ilusões, fala para Kardec. Tem que trabalhar o espírito, combata o egoísmo. Aí sim você vai, por si só, de dentro para fora, vai dividindo, vai ajudando, vai melhorando, vai praticando a caridade, vai dando oportunidade para outros. E aí o mundo fica realmente bem distribuído no que concerne aos bens. Vai entendendo que isso tudo é provisório, tudo isso é temporário. Pronto, é outro meio. Daí fala, por que eu vou juntar tanto se eu não vou poder levar tudo? Não vou poder levar nada comigo. Nada do que é material. Eu vou levar a experiência que eu tive, o bem que eu fiz, a ajuda que eu dei para as pessoas, o esforço que eu tive para que eu pudesse distribuir melhor conhecimento, oportunidade, recursos materiais, o que seja. Então, é ilusão achar que distribuir material vai ajudar. Então, desigualdade das riquezas é isso aí. Seguindo ainda nesse tema, né, nesse item desigualdade das riquezas. Se a igualdade das riquezas não é possível, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo. E todos poderiam gozar dele se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe agrade, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Então, tem pessoas que não estão preocupadas com dinheiro, estão preocupadas com o bem-estar. Vou dar um exemplo do que eu vi na Holanda, tendo família lá, então a gente fica sabendo um pouquinho mais da sociedade, como é que funciona. Então, lá é assim, você tem uma promoção. O que você prefere? Você prefere em salário, um aumento, ou você prefere um horário, um dia no mês a menos no trabalho, um dia na semana? A grande maioria opta por um dia a menos na semana, e não pelo dinheiro. Então, está entrando nesse campo do bem-estar. Por outro lado, também ele pensa, pô, eu vou ganhar mais, vou pagar mais para o governo. Dá na mesma. Então, eu prefiro ganhar o que eu ganho e ter um tempo mais para dedicar para mim mesmo, para minha família, para as coisas que eu gosto, para não fazer nada, enfim. É o bem-estar que está sendo colocado em jogo, e não os bens materiais. Por isso que ele fala, o bem-estar é relativo. Em compensação, tem gente que, se for o caso, paga para trabalhar mais. Tem gente que é viciado no trabalho. Né? Então, tudo é relativo nesse sentido. Né? Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe um equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, quando a gente estiver aplicando essas leis que nós estamos estudando, nós vamos ter
um mundo melhor do ponto de vista de bem-estar, de trabalho, de oportunidade. Olha que coisa. Se a gente for analisar bem, né, o que a gente está aprendendo aqui, o que a gente está estudando, puxa, é uma oportunidade de ouro se a gente estiver encaminhando para isso. É que hoje ainda impera o egoísmo, né, e o orgulho. E isso desbalanceia tudo. Por isso que tem tanta pobreza, e alguns com tantos, outros sem nada. Então, é por isso que tem essa grande diferença. Né? E será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. É isso que a gente tinha falado no começo. Nós vamos tocar no ponto da justiça. E era isso aí que a gente tinha para hoje. Né? A gente vai dar continuidade na lei da igualdade e vamos até a questão 824, quando fecha esse capítulo, porque nós vamos desdobrar em 2 dias. E vai ser na segunda que vem, dia 24 de julho. Eu falei que era bonita essa lei. E aí, a gente concorda ou não? Posso considerar o silêncio como sim ou ainda estão pensando na resposta? Não é mesmo? Então, como sim, claro. Não, essas leis, elas são assim, olha, é um capítulo fantástico. E depois, se alguém ainda vai e se aprofunda através do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é relativo a esse livro, a esse 1/4, né, do Livro dos Espíritos, nossa, é melhor ainda. Ana Paula, desculpa, eu falei, mas pode falar. Você apareceu e desapareceu? Som, Ana Paula. Eu comecei a falar, né? Não, é que eu queria pegar o livro, que eu queria só dar uma olhada no índice, mas, assim, na minha recordação, todas as leis, elas vão se encaixando, né? Elas vão do mais genérico e vai afinando, né? Até chegar na última. E a E dá última, para perceber... a última pelopa tudo assim, Mas é um funil mesmo, né? Você vê que você tem que passar, quando a gente estava falando do progresso, agora a gente está falando da igualdade, do que é essa lei de justiça. Ele já termina dando um pincelar, né, da lei de justiça. Que justiça é essa? Baseada em quê, né? Que é essa justiça? A gente sabe que é o amor, né? Mas a gente pegar lá a primeira lei, a primeira é a lei natural, né? Ela é bem abrangente, ela é bem... como que eu posso dizer, bem genérica, né, no sentido, e depois ela daí vai começando a funilar, né, a gente conseguir ver as coisas mais detalhadamente, desculpa. E a lei da igualdade é isso, né, o que significa igualdade entre a gente? E esse é um tema muito que se debate muito, né, dentro da filosofia, né, o que significa igualdade? Será que igualdade é sermos iguais ou é permitir as mesmas oportunidades diante das nossas desigualdades, né? Então, esse é um tema bem, né? Você até citou, né, o exemplo do socialismo, né, na Rússia, que tentou, por força, né, criar essa igualdade, porque existe uma massa da população que vinha há séculos, né, sendo escravizada, que eram os servos, né, que é bem interessante, né, o jeito que os russos dividiam a sociedade na época, né, e daí eles se sentiram prejudicados e daí tentaram, ok, vocês passaram séculos sem ganhar nada, agora vocês vão dividir tudo que a aristocracia tinha. E não deu certo, né? Porque você não é dividindo os bens que você cria moral, né, nas pessoas, desenvolve moral, né? Agora, você vê que é interessante, você falou, né, discutido, é muito discutido isso, né, sobre o que é igualdade, né? Então, a gente, claro, ainda que ele falasse nos recursos materiais, na riqueza e tal, mas
se a gente se espelhasse no que Deus faz, nas leis de Deus, né, naturalmente, e a gente, à medida que a gente mais se aproxima, quanto mais a gente se aproxima das leis naturais, né, da lei natural, mais fica assim coerente a coisa e funciona, mais funcional, né? Porque você falou, não deu certo, né? Dividir tudo não dá certo. Passa um tempo, daqui a pouco tem mais gente, ou então vai gerar uma outra revolução para poder quebrar tudo isso aí, né? É uma atrás da outra. Agora, à medida que a gente trabalha o espírito, através das oportunidades, então mais e mais a gente vai se aproximando disso. Então, os espíritos são claros, não é no material que a gente tem que agir, é ilusão. Vai ali no cerne, vai na origem, que é no espírito. E aí, sim, trabalhando é que a gente vai conseguir, né, chegar nessa... É que a gente, apesar de nós sermos seres humanos, né, eu ter, como a maioria aqui, né, tem 2 braços, 2 pernas, né, uma cabeça, um tronco, a gente olha e acha que nós somos iguais, nós não somos iguais, né, nós somos extremamente desiguais, Sim. porque não só na questão da personalidade, na questão da moralidade também, mas também na questão das oportunidades, como nós nascemos nesse mundo, né, em que família, em que país. Eu honestamente, eu não saberia dizer que se eu tivesse nascido no Irã, eu seria hoje pesquisadora, né? Apesar de que eu conheci uma pesquisadora do Irã e tal, mas a gente sabe são exceções, né? Então, as desigualdades, elas estão presentes não só na nossa personalidade, mas elas também estão presentes nas nossas oportunidades, às vezes estão presentes no meu corpo biológico, às vezes eu sou mais suscetível a uma doença que outras pessoas são suscetíveis a outras doenças. Então, quando você deu o exemplo da sala de aula, é mais ou menos isso, né? Quem já teve a oportunidade de dar aula sabe que nem todo, absolutamente nem, assim, cada aluno vai responder a sua aula de uma maneira completamente diferente, né? A gente, o professor ele tenta no máximo uniformizar de certa forma, mas se ele não for atento à sala, ele vai acabar prejudicando um aluno e favorecendo um outro aluno que tem uma certa facilidade, por exemplo, em ouvir, o outro é mais visual, então você tem que usar técnicas diferentes, né? Você não pode usar uma técnica só. E, e você também tem que olhar, você tem que verificar. A mesma coisa acontece com a nossa sociedade. Mas a gente não faz isso, né? Vamos ser bem razoáveis, as nossas leis ainda não são capazes de fazer isso. Então a gente tem essa dissonância, né, entre o que a gente acha que é igualdade, o que nós pensamos de uma sociedade justa e o que nós realmente fazemos para que isso aconteça, né? Eu acho muito. A aula de hoje, ela me remeteu ao Evangelho, realmente, sabe? Na parábola dos talentos, ela é toda explicada aqui, né? E é muito interessante, porque conta, né, que o Senhor deu talentos diferentes para 3 pessoas, né? E aí você vai estudando por que ele deu um talento para um, deu 2 talentos para o outro e deu mais talentos para o outro ainda, né? São 3 pessoas diferentes que não têm condições uma pessoa teria condição de ter um talento só, porque a capacidade dele de entendimento, de usar aquele talento assim, é tão restrita que ele tem capacidade para um talento só, né? O E não deu segundo, conta nem desse talento. e não deu conta nem desse talento, exatamente, né? Porque nós somos diferentes, não tem jeito. Isso de que uns nasceram antes, outros depois, o esforço daquele que nasceu no mesmo tempo, às vezes o esforço de um é maior do que o outro, né? Então a gente tem certos talentos, tem certas capacidades
que a gente não dá conta, não adianta vir com muitos talentos. Talento no sentido de profissão, Das capacidades, né? são todas as capacidades que a gente tem, né? Então, esse capítulo realmente faz a gente entender o Evangelho de Jesus quando ele fala tudo dos talentos, né? Você falou a respeito de se tivesse nascida no Irã, né? Talvez não tivesse a mesma oportunidade. E aí a gente pensa, se fala, puxa vida, olha a complexidade, o fato da gente estar assim buscando o progresso, né? Buscando a igualdade, mas igualdade espiritual, né? Não é esplanada das oportunidades, mas mesmo assim, olha, tem culturas diferentes para a gente nascer, tem isso que a Verinha falou, as capacidades que a gente vem limitadas pelo corpo, né? E tem diferenças, assim, as diferenças, até isso a gente tem que respeitar, dentro das igualdades, as diferenças. Que hoje a gente fala as diversidades, né, que a gente vê hoje, tanta coisa, tudo, em todos os sentidos, e hoje até essa briga, né, segregação, isso, aquilo, então, mas peraí, a gente tem que buscar igualdade, é complexo a coisa não é tão fácil assim, né, mas é um belo no exercício, espiritualmente falando, né, pra gente... Na verdade... desculpa, pode falar, Luiz. Não era isso, porque, olha, no meio de tudo, é realmente uma situação totalmente adversa, por uma necessidade nossa. É necessário que a gente tenha tudo isso, todas essas adversidades, para que a gente aprenda. Então, está tudo certinho, até as dificuldades, tudo. Para mim, eu fico assim pensando, que bela engenharia que são todas essas leis, para a gente poder evoluir, né? E também nós temos que pensar, por exemplo, esse exemplo da Ana Paula, é que a oportunidade que um local dá é muito diferente da cultura e das oportunidades que existem em outros locais, né? Então, provavelmente, se estivesse em outro local, não seria o que realmente é hoje, né? Eu falei o Irã, mas na verdade eu não precisava ir tão longe, né? Dependendo do bairro que eu nascesse em São Paulo, já determinava o meu destino. Infelizmente, né? Verdade. Essa semana, eu e meu marido ouvimos uma brasileira falar para gente que ela mudou para cá, tal, né? E os filhos eram muito pequenininhos. Agora, um deles está com 14, a outra menina com 10. E aí, um dia chegou para eles e falou: olha, que tal a gente mudar, voltar para o Brasil, tal, né? Faz tempo que eles estão aqui. Aí, o menino de 14 anos, olha só que maravilha, né? A capacidade que ele tem de pensar realmente, né? Olha, eu até gostaria de morar lá, mas será que eu vou Desde que... eu vou ter a escola, a mesma escola que me dá toda a capacidade que eu preciso, né? A mesma escola que daqui eu vou ter lá, né? Com um custo mais baixo, né? E com todo o equipamento que me dão para estudar, né? A colocação dele foi essa. Eu volto, desde que eu tenha tudo que eu tenho aqui, né? Na escola. Em termos de escola. Ele estava falando de escola, não falou de amigos, não falou de lazer, não falou de nada. Então, a gente nota duas coisas aí. A primeira é que já é um espírito que tem um discernimento. E segundo, que sabe o valor de tudo isso. Né? Que sabe o valor, exatamente. Dessas oportunidades. Que é isso que a gente gostaria de ter para toda a humanidade, né? Mas não tem, né? Eu fiquei pensando numa coisa que a Vera falou um pouco antes, que essa lei de igualdade, ela também dá para ir mais além, né? Ela fala do mandamento que Jesus colocou nos 10 mandamentos, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né?
E é a questão da tolerância. Nossa sociedade é tão desigual porque nós somos intolerantes com as diferenças. Sim. A gente não é só intolerante no sentido de criar e desenvolver preconceitos a respeito de uma pessoa por conta da cor da pele, da cultura, da roupa que veste, do local que nasceu, do país que nasceu, mas é também a gente ser intolerante no sentido de que a gente não enxerga nem que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. A gente fala muito, né, assim, não fez por merecer, porque todo mundo vem, é uma coisa que é muito típico, né, dos Estados Unidos também, né, de você falar assim que basta a pessoa querer que ela vence na vida, né, o sonho americano. E o mundo comprou essa essa filosofia que não é uma filosofia de vida, né, que é mais um marketing, que não é real. Tem pessoas que batalham a vida inteira e que batalham a vida inteira e nunca vão se tornar multimilionários, até porque não dá para todo mundo no mundo ser multimilionário, não é verdade? Não há riqueza suficiente para que todo mundo seja rico, né, no sentido de possuir bens, etc. e tal. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar e acho que o tempo o tempo da nossa sociedade está diminuindo para isso, né? O negócio está começando a enforcar, né? É como se fosse uma coleira que a gente tem mesmo, que a gente colocou em nós mesmos, e que o negócio está começando a enforcar, porque vai ter uma hora que não vai dar mais, né? Essas pessoas não vão conseguir mais suportar viver nessas condições. E isso pode ser realmente uma coisa que não é saudável para nós, né? Então, é algo que a gente precisa começar a pensar mesmo, refletir e ver o que no dia a dia eu posso fazer para melhorar essa situação, né? Porque é claro que ninguém aqui tem o poder de modificar o mundo, né? Não conheço, a não ser que você seja algum super-herói aí que eu não estou sabendo, mas ninguém aqui tem esse poder, né? Então, Isso mesmo. E as demais companheiras? Falei companheiras de horário, tá? De estudo e tal. Não é político no meio. Que Ainda bem. já se falou em socialismo e tal, então não tem nada a ver. Tá? Então, colegas, amigas. a Marileide não quer falar hoje, só porque eu Não. falei, né, Marileide? De jeito nenhum. Estou refletindo. Refletindo nos talentos, né, Marilene, lá do Evangelho, né? E outras coisas, né? Além da... São todos iguais, etc. Às vezes eu penso que a pessoa que dá uma palestra ou que faz uma leitura como o Luiz fez agora, aí quando diz agora, vamos às perguntas, aí todo mundo fica calado, dá uma certa assim, angústia na pessoa, gente, será que eu não fui muito claro? Será que não gostaram, né? Mas não é bem isso, é porque a gente fica refletindo, né? O que escuta. Eu, por exemplo, eu sou muito lenta, então até às vezes eu digo coisas que não deveria dizer e não digo o que deveria dizer. Eu entendo. Então eu sou lenta mesmo. Então, às vezes, quando termina aqui, eu digo, ai meu Deus, porque eu não fiz aquela pergunta, mas já terminou. Mas estou sempre satisfeita com tudo que eu escuto aqui, sempre. Você é muito especial, Marilene. Obrigada. Mamãe dizia isso para mim. Ó, Marileide, não existe certo e errado, não, que a gente falar, viu? A gente fala no momento certo o que tem que falar no momento certo, e a gente vai aprendendo. Eu sempre falo, a pior coisa é a gente sair de um local, falo, né? Falo assim, ó, a pior coisa é vocês saírem do local sem falar o que vocês querem falar, só porque vocês estão com medo do que vão falar. Pode falar. Esse é o momento, entendeu? Mas é isso mesmo. Eu me sinto
Ana Paula, você não acredita, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Até mesmo atrás, como o Luiz diz, atrás dessa... que eu nem apareço na câmera, mas eu sou extremamente tímida. Então, na hora que eu vou fazer uma pergunta, eu fico... Ai, Jesus, será que eu não falo bobagem? Será que eu estou magoando alguém? Será que eu estou sendo incorreta? São tantas coisas que, às vezes, eu prefiro mesmo só escutar. Olha, só para tranquilizar você, a sua timidez não chega nem perto da timidez da Cris. É mesmo. Cris, fica aí caladinha, né, Cris? Não, Pode ficar ali atrás das câmeras, que a não, gente eu não sou nada, eu não sou tímida, não, é porque eu fico pensando mesmo. Eu estou brincando. É porque eu já tive provas de tímida, você não tem nada. Pois é, não estou te entendendo. Nem trava na língua, nada. Exatamente. Meu problema é ela ser destravada demais. Mas antes de terminar, Marilei, pode continuar aí, a gente já conhece a sua beleza, tá? Segunda-feira é dia de faxina, gente. Ah, eu sei. Fiz a minha hoje. E aí, Dani, alguma observação? Você Tá quietinha? tá pensando também, como a Marileide falou? Eu estou pensando, sim, que, como a Ana falou, né, ninguém ainda é capaz de salvar o mundo, né? E a nossa modificação, ela vai acontecendo de forma gradual. E o que a gente muda em nós vai modificando tudo ao nosso redor. Mas eu acho que o ápice dessa modificação vai ser quando a gente conseguir aplicar o amor, né? Porque o amor, eu acho que ele vem para complementar os nossos talentos, né? Para santificar os nossos talentos. E de uma certa forma, ele nos faz enxergar aquilo que a gente tem de imortal, né? O ser imortal que nós somos, né? E o quanto nós ainda vamos nos experimentar, né? E nos transformarmos. Era isso que eu estava pensando aqui quando vocês estavam falando. Então, baseado no que você falou, a gente vai ter que usar um ingrediente muito importante, que é a paciência, né? É trabalhar e saber que não vai ser amanhã nem depois da manhã, né? Sim. Para a gente realmente... É um processo gradativo, né, Luiz? Por mais que a gente queira, né, que aconteça tudo muito rápido, na realidade não é assim, né? E a gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para aprender. Verdade. Tem um... desculpa, Daniela. Tem um outro detalhe nessa coisa, enquanto a Daniela estava falando, eu lembrei que a gente às vezes pensa que também a gente está aqui e é só nossa função coordenar esse planeta inteiro, né? Como se ele não tivesse um governador, como se ele não tivesse espíritos superiores coordenando tudo isso, porque, como eu disse, a gente não é super-homem, e daí a gente perde a perspectiva do mundo como um todo e se sente meio perdido, né? E às vezes até desmotivado, porque você fala assim, quando que esse mundo vai ter jeito, né? Essa pandemia provou muitas vezes isso, né? Não foi só uma vez, não, foram várias vezes, e continua, né? Sim. Aí o que me veio assim na mente é que existe uma coordenação superior, né? E a gente sabe que aqueles que são relutantes em entrar nessa nova ordem, vamos dizer assim, vão ser levados a outros planetas onde eles se sintam confortáveis, né? Então, a coisa não é só um processo nosso, mas é um processo também de quem está coordenando isso, né? E quem está vendo o que está acontecendo. Quando a maioria se sentir dentro de um estágio, que nem a Daniela estava falando, né? Quando o amor prevalecer na maioria dos espíritos aqui nesse orbe, não só encarnados, mas desencarnados também, aquela massa que ainda se retém no equívoco, que se retém ainda no mal, vai para outra escola. Né? A gente sabe disso, como já aconteceu com a gente, provavelmente também. Sim, verdade.
Que coisa, né? Como a gente vê exemplos que dá para a gente estabelecer ligação, assim, coerência, lógica, enfim, dá para usar assim, através do outro. Pouquinho antes da gente começar, foi falado a respeito, foi você que comentou, Ana Paula, sobre a vacina não é um remédio, a vacina contra a Covid, mas sim um instrumento, assim, de civilidade, né? De comportamento, porque, então, é mais ou menos igual, nós como espíritos, não vamos poder ter bolhas de espíritos mais evoluídos dentro de uma bagunça, né? Dentro de um mundo que não está todo, o restante não está evoluído. Todo mundo vai ter que evoluir. Se a gente quer partir para um mundo de regeneração, transformar esse mundo, deveremos ser todos. Por isso que essa união, um pelo outro, né? Um ajudando o outro, aquele que sabe mais, aquele que pode mais, aquele que possa dar oportunidade, enfim, tudo, né? Para que possa realmente o mundo como um todo, e não a exemplo da vacina. Não, um país vacinou todo mundo, pronto, já pode liberar geral. E não é bem assim. Todo mundo realmente vai ter que estar vacinado, tal. Os 70%, né, que se diz que tem que ser lá esse efeito, né, de manada, né? Para o mundo, não para o país, né? Claro, cada um contribui, né? E não, aí dá assim o total, mas não tem jeito. A gente não vai poder evoluir de forma, como é que eu diria assim, egoísta, né? Não pode, a gente vai evoluir. Você entrou num paradoxo agora. Tipo, eu vou evoluir egoisticamente. Vai ser Eu ia falar difícil. exatamente essa palavra, egoisticamente. Não, ô Luiz, o que eu acho mais impressionante é que mesmo a gente passando por isso, porque é realmente muito difícil que a gente tem passado, ainda tem gente que só pensa em si, entendeu? Você vê tudo lotado de festa, pessoas que se recusam a vacinar, até o que recusa a vacinar é questão de cada um, porque tem pessoas que realmente não acreditam na vacina, mas aí é aquela história, eu acho que se você não acredita e é o que está se dizendo que hoje a única alternativa, então você fica recluso, entendeu? As pessoas continuam tendo vida normal, muitas pessoas, é isso que eu fico impressionada, gente, com toda a tragédia que está acontecendo mundial, as pessoas continuam olhando o próprio umbigo. É uma coisa impressionante. Quando eu trabalhava, né? Então aí trabalhava assim, antes de me aposentar. Então as empresas. Por hoje ele não trabalha, Você né? fala, Deve trabalhar até mais. em Pois tempo, é. né? Em tempo, deixa eu consertar o que eu falei, mas quando eu era um profissional ativo, porque eu, né, não tinha me aposentado ainda, né? Olha aqui. Tá vendo? Tá... Então, e se falava muito assim de, né, o problema, né? Então não tinha problema, tinha oportunidade de melhoria. Então é a forma que se via a coisa, né? Então, aí você falando, Cris, eu lembrei assim, quanta oportunidade de melhoria essas pessoas estão oferecendo. Impressionante. Desperdiçando. Então, não, então vai ter que, então são oportunidades, vão melhorar através de oportunidades que elas mesmas vão fazer e tal, enfim. Porque é como os espíritos falaram para Kardec, falaram, não chama eles de mal, né? Chama eles de imperfeitos, porque é uma condição temporária. E não essa turma aí, né? Que a gente fala como se fosse, né? A gente fosse isento, eu estou falando, né? Como se fosse um espírito superior, né? Falando de outros, né? Mas essas pessoas que agem dessa maneira é temporário também. Mais para frente, sei lá quanto, então, nessa existência, em outras, vão ter outro tipo de comportamento. Porque não tem jeito. O progresso é algo que não dá para fugir. É uma locomotiva pesadona, assim, pesadona do ponto de vista assim, que para segurar ela não é qualquer coisa, não. E não tem como segurar, ela está indo e vai levando quem for. E aí, com isso, a gente aprende, ou a gente muda de endereço, né? Vai para um outro mundo, onde lá a gente vai exercitar um pouquinho mais o sofrimento, né? A dor, e aí vai. Vai aprendendo. Mas não tem jeito. Agora, o problema maior que eu vejo, e que é isso que os espíritos nos apresentam, é essa consciência
A partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente, né, melhora. Eu estava lendo um artigo, estava lendo alguma coisa que falava assim, não, na verdade é um movimento aí, buscando assinatura e recurso para poder combater esse superaquecimento, tudo isso e tal. E eles falam que mundo que nós vamos deixar para os nossos netos, né? Aí, quando eu li naquela frase, que mundo que eu vou deixar para mim mesmo, né? Porque os meus netos, né? Você eu mesmo, né? Que a gente vai e volta, né? Então, essa falta de conhecimento, de consciência que nós estamos criando uma armadilha para a gente mesmo, se a gente não tiver um comportamento decente, né? Do ponto de vista espiritual, nós vamos ser os prejudicados. Só nós. Não tem mais ninguém. Porque essa é a nossa casa ainda. Nós estamos atrelados nesse mundo, imantados nele, até que a gente mude ele. Então, cabe a nós mudarmos. Cabe a nós mudar esse mundo, né? Pois é, Luiz, essa visão, então, às vezes ainda muito limitada, faz com que a gente fuja das nossas responsabilidades, né? Porque a gente acha que a gente não tem que contribuir com nada, né? A gente acha que a gente está aqui, está passando esse período e acabou, né? Os que vêm depois de nós, ou nós mesmos no nosso retorno, como ficariam, né? Ontem eu estava fazendo evangelho com as minhas crianças e nós falávamos disso. Das árvores, né? Que seríamos árvores de bons frutos. E quais os frutos que você gostaria de deixar aqui, né, na Terra, na sua passagem por aqui, né? Verdade. Engraçado que a Daniela falou uma coisa, e eu estava pensando, quando o Luiz estava falando também, que tem duas formas, né? O egoísta que acredita na reencarnação e aquele que está tentando, né, se melhorar e que acredita na reencarnação, né? Se a gente fosse egoísta, se a gente verdadeiramente levasse a sério a reencarnação, mesmo com a nossa veia egoísta, a gente tentaria melhorar esse mundo, porque a gente vai ter que voltar para cá, né? Agora, aquele que quer evoluir, que é o que a Daniela estava falando, né? Aquele que verdadeiramente quer evoluir, ele não faz a mudança dele em vista da próxima reencarnação, né? Ele faz a mudança dele em vista daqueles que ainda necessitam do planeta, né? Para aprender. É verdade. É uma coisa assim que engraçado, né? E a gente está lutando para perder. Eu acho isso muito engraçado, que a gente não está nem vencendo através do egoísmo e nem vencendo através do que nós deveríamos aprender aqui, né? A gente está lutando para perder. Mas vamos ver, né? É o que eu falei. Eu acho que não somos só nós os responsáveis pela condução desse mundo, né? Muito pelo contrário, se a gente fosse os responsáveis pela condução desse mundo, eu te garanto que a raça humana já estava extinta lá atrás. Eu queria aproveitar e perguntar quem que gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu que não vou. Eu vou fazer. A Verinha se prontificou aqui, tá bom? Deixa eu me posicionar aqui. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por esta oportunidade de termos estudado hoje uma lição tão bonita que enche o nosso coração de tanto conhecimento que obtivemos no dia de hoje. E essa lição bendita nos fez lembrar as lições do Mestre Jesus, nos levando à conclusão que, apesar de toda a desigualdade que existe, porque uns correm um pouco mais na frente pelo esforço que fazem, outros um pouco mais parados
mas todos no mesmo caminho para a evolução. Cada um no seu tempo, cada um no seu entendimento, mas lembrando sempre que o objetivo maior é a nossa evolução e todos estamos indo na mesma direção, seja o caminho que tomarmos. Todo o caminho nós vamos finalizar com a evolução, que é uma lei do nosso Pai, que nos criou tão simples, tão ignorantes de não sabermos nada, mas nos dá a oportunidade de passo a passo, reencarnação em reencarnação, aprendendo um pouco mais e crescendo. Mas, no final, lembramos que o que importa realmente é o amor. O amor um pelo outro, não importa as diferenças de talentos, não importa a diferença de intelectualidade, de capacidade de cada um. O importante é que lá na frente vamos todos darmos as mãos e agradecer pelo caminho que fizemos demoradamente, mas fizemos e vamos ser vencedores, todos nós. Mas nós todos sabemos que no mundo em que vivemos, de provas e expiação, nós temos aqueles que nem conhecem Jesus. Esses sim é que precisam do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção. Que possamos, nesse momento, todos nós unirmos em pensamento e vibrar em benefício dos que não conhecem Jesus. Ou aqueles que já conhecem, não aceitam. Aqueles que já ouviram falar que a vida continua, mas também não aceitam e agem como se nada conhecessem. São tantos, ó querido Mestre Jesus, que nesse momento nós pedimos por eles. Sabemos que existem muitos que estão sofrendo por vários motivos. Por esse vírus que veio nos trazer uma força maior para libertarmos de todo o mal que existe em nós. Uma força maior que veio fazer com que pensássemos mais sobre a vida que levamos, sobre o que somos. Mas, acima de tudo, Senhor Jesus, existem aqueles querendo desistir da vida porque não a compreendem. Oh, tenha piedade, Senhor, socorra todos eles, Mestre querido. E quem puder te ouvir, Senhor Jesus, que assim seja, Mestre, porque todos necessitam ouvir, serem intuídos de que isso não é o melhor a fazer. Nós conhecemos algumas pessoas, Senhor, que têm esses pensamentos, que sejamos fortes para ajudá-lo, Mestre querido, com palavras sãs, com palavras amorosas, para que possam retornar à sua capacidade de entendimento, libertando-se, Senhor, de tanta raiva, de tanto medo, de tanta ansiedade. Querido Mestre, pedimos as bênçãos para cada um de nós que aqui nos encontramos, incluindo os nossos amados que não estão conosco,
que não tem esta oportunidade de aqui estar conosco. Pedimos por aqueles que sempre estão conosco, mas hoje, por algum motivo, não estão. E pelos desencarnados, Senhor. Tanto os que vieram nos auxiliar no entendimento, também aqueles que vieram para serem ajudados. Que o Senhor ampare a todos, porque sabemos da capacidade que o Senhor tem de amar a todos. Todos, Senhor, todo o nosso planeta. E que a sua paz envolva, Senhor, cada ser aqui existente, encarnados e desencarnados. Que a sua paz esteja em nossos corações. Que tenhamos a oportunidade de sempre estarmos aqui. E durante a noite, quem sabe, Senhor, o Senhor permita que possamos nos encontrar novamente para continuarmos os estudos. Obrigada, Mestre querido, pela paz que agora sentimos. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.